Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Fechem os olhos. Eleve o pensamento a Deus. Vão respirando com tranquilidade, se acalmando, se harmonizando. Depois de comparar o amor com tudo que já vimos, Paulo, em 3 versos pequenos, faz uma surpreendente análise do que é este dom supremo. Ele nos diz que o amor é uma coisa composta de muitas outras. Como a luz, aprendemos na escola que se pegarmos um prisma e fizermos com que um raio de sol atravesse esse raio, se divide em 7 cores, as cores do arco-íris. Paulo, então, pega o amor e faz com que atravesse o prisma da sua sensibilidade, dividindo-os nos seus elementos. Paulo nos mostra o arco-íris do amor, como o prisma atravessado por um raio nos mostra o arco-íris da luz. E quais são estes elementos? São virtude das quais ouvimos falar sobre todos os dias, virtude que podemos praticar em qualquer momento de nossas vidas. São estas pequenas coisas, estas virtudes simples que compõem o dom supremo. O amor é composto de 9 ingredientes. Paciência, o amor é paciente. Bondade, o amor é benigno. Generosidade, o amor não arde em ciúmes. Humildade, não se ufana, nem se ensoberbece. Delicadeza, o amor não se conduz inconveniente. Entrega, não procura seus interesses. Tolerância, não se exaspera. Inocência, não se ressente do mal. Sinceridade, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Paciência, bondade, generosidade, humildade, delicadeza, entrega, tolerância, inocência, sensibilidade. Estas coisas compõem o bem supremo. Estão na alma do homem que quer estar presente no mundo e próximo a Deus. Todos esses dons estão relacionados com a gente, com a nossa vida diária, com o hoje, com o amanhã, com a eternidade. Nós sempre escutamos falar muito do amor de Deus, mas o Cristo nos fala do amor ao homem. Nós buscamos a paz nos céus. Cristo busca a paz na terra. A busca do ser humano para responder sua principal pergunta: a que devo fazer? Dedicar minha existência? Não é uma coisa estranha ou imposta. Ela está presente em todas as civilizações, mesmo que estas não se comuniquem, porque nasceu junto com o homem e reflete o sopro do Espírito eterno neste mundo. O dom supremo também reflete este sopro. Não é apenas um dom em si, mas a soma de várias atitudes e palavras de nosso dia a dia. Viver tudo que a vida tem para te dar. Saber, qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer, sem esperar nada em troca. Correr, sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer,
mudar o mundo ao seu redor. Saber que mudar por dentro pode ser bem melhor. Fazer sem esperar nada em troca. Vencer é recomeçar. Quando o sol chega, quando o céu se abre, sabe que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. E com esta mensagem, tentando levar o amor a todos aqueles que sofrem. Meus irmãos, falamos tanto do amor, mas nós precisamos viver o amor. Falamos daqueles que morrem, mas será que estamos vivos? Será? Se olharmos para o lado, será que vamos sentir realmente a nossa existência tão suprema, tão grande, tão viva? Nossos irmãozinhos, às vezes, se arrastam ao nosso lado e não percebemos. Então, chegou a hora de não só falar do amor, mas também viver esse amor, mostrar o amor para aqueles que ainda não sabem o que é o amor. E é vivendo o amor hoje que vamos falar sério e ouvir sério o nosso querido Márcio Nora, falando hoje do livro Memória dos Suicidas. Não é isso? Seja bem. Boa noite a todos. Antes de começar, eu tenho que admitir que é mais fácil ficar sentado aqui atrás do computador, tá? Do que estar aqui na frente. Encerrando o mês de setembro, todas as palestras maravilhosas que a gente teve aqui, a gente vai falar um pouquinho, tentar fazer um resumo do livro Memórias de um Suicida, que todo mundo ouve que é um livro difícil de se ler. Eu mesmo não tinha lido, li agora. É um livro grande, eu até trouxe aqui para vocês verem, 600 páginas o livro. Deixa aqui, leiam o livro. O que a gente vai falar aqui é um breve resumo de 1 hora. Eu, nas minhas pesquisas no YouTube, o menor que eu achei foram 3 horas e meia. Então, para fazer em 1 hora, está bem resumido. Então, quem se interessar, leia o livro, que é muito interessante. Bom, o livro ele se divide em 3 partes. A primeira parte ela fala dos sofrimentos que o suicida ele teve que enfrentar, se sentindo vivo, mas sofrendo todas as consequências do ato dele. A segunda parte fala sobre a recuperação, onde ele recebe todos os ensinamentos dos espíritos mais elevados. E na terceira parte é quando ele está se preparando para a reencarnação. O livro ele foi escrito pela Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. No próximo slide a gente vai ver que, na verdade, foi pelo espírito do escritor português Camilo Castelo Branco. A Ivone sempre foi muito reticente, então ela ficou em dúvida se ela poderia estar psicografando algo de alguém tão famoso. Então ela resolveu colocar um pseudônimo, então ela escreveu Camilo Cândido Botelho. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1900 e desencarnou em 1984.
Em 1944, ela foi orientada pelos espíritos de Bezerra de Menezes e Charles a levar o seu livro até na Federação Espírita Brasileira. Só que chegando lá, ela ouviu que na Federação Espírita só entrava livro do Chico Xavier. Eles não aceitavam nenhum outro tipo de livro. E isso deixou ela muito triste. E ela voltou para casa pensando que tudo aquilo que ela tinha escrito fosse invenção da cabeça dela. E ela resolveu que ela ia queimar o livro. Chegando em casa, assim que ela riscou o fósforo, ela viu uma mão e um braço transparente e levemente azulada protegendo o livro. E uma voz pedindo para ela guardar o livro. Depois ela identificou que essa voz era de Bezerra de Menezes. E um tempo depois ela recebeu a visita do espírito de Leon Denis. E conversando com ela, falou que ele estava vindo para ajudar ela a terminar o livro e também deixar ele mais parecido com a doutrina espírita. E finalmente, em 1954, ela voltou à Federação Espírita e o livro dela foi publicado. Camilo Castelo Branco viveu entre 1825 e 1890, foi um escritor português. Ele começou a perder a visão em 1865, impedindo de ler e trabalhar, mergulhando cada vez mais nas trevas e no desespero suicida. Consultou os maiores especialistas da época, porém sem efeito. Até que em 1º de junho de 1890, resolveu que daria fim a esse sofrimento, dando um tiro em seu ouvido direito. Nesse período, ele duvidou muito de Deus. Porque tinham outros homens cegos, mas ele não podia. Isso era injusto. Ele se dizia inteligente, sentimental, honesto, só que, na verdade, ele era covarde, egoísta e muito vaidoso. Inconformado com a cegueira que estava afetando ele, ele achava que morrer ia trazer a paz para ele. Ele se matou por orgulho e vaidade, achando que, querendo que os seus inimigos não vissem ele receber essa ajuda. Então meu espírito alcançava... só uma coisa antes. Essa parte da introdução, a Ivone fala para a gente que esse livro ele não foi através de audiência mediúnica ou inspiração. Em desprendimento de sono, ela era levada pelo Camilo e via todas as cenas que ela descreveu no livro. Então meu espírito alçava ao convívio do mundo invisível, e as mensagens já não eram mais escritas, mas narradas, mostradas e exibidas à minha faculdade mediúnica, para que, ao despertar, maior facilidade eu encontrasse para compreender aquele que, por mercê inestimável do céu, me pudesse auxiliar a descrevê-las, pois eu não era escritora para o fazer por mim mesma. Essas páginas, portanto, rigorosamente, não foram psicografadas, pois eu via e ouvia nitidamente as cenas aqui descritas. Observava as personagens, os locais com clareza e certeza absolutas, como se os visitasse e a tudo estivesse presente, e não como se apenas obtivesse notícias através de simples narrativas. Bom, como a gente falou, em 1º de junho de 1890, o Camilo ele se suicidou com um tiro no ouvido. Só para a gente ter um parâmetro, a gente sabe que o tempo no mundo espiritual é diferente do nosso tempo aqui, mas a gente vai falar em tempo aqui só para ter uma ideia. Ele ficou mais ou menos 6 meses como se estivesse dormindo ou desmaiado. E vamos começar com uma frase que o próprio Camilo fala no livro. Quem se atira no suicídio espera livrar-se de sofrimento considerados insuportáveis. Enganei-me, porém, e sofrimentos milhões de vezes maiores me esperavam dentro do túmulo, onde me escondi, pensando escapar às dores do corpo físico. Ele não ouvia nem sentia nada, apenas a sensação da morte que ele tinha acabado de buscar. E pouco a pouco ele foi acordando, sentia muito frio, sentia falta de ar e sentia um mau cheiro muito grande. Ele sentia uma dor muito forte na cabeça. E quando ele colocou a mão no ouvido, ele sentiu o sangue escorrendo, pelo tiro que ele tinha dado no ouvido. Só que ele ainda não enxergava nada, continuava cego. E ele acreditava que ele estava só machucado, que ele não estava morto, ele achava que estava num hospital. E chamou pela família, pelos amigos, pelos enfermeiros, mas ele não ouvia nada, só um silêncio muito grande, que às vezes esse silêncio era quebrado por muitas vozes, só que essas vozes apenas gritavam
gemiam e pediam socorro e piedade. E sem poder enxergar e sem saber o que estava acontecendo, ele começou a ficar cada vez mais angustiado. E depois de muito esforço, ele conseguiu se levantar de onde ele estava deitado. Só que o cheiro de sangue e de carne podre ainda era muito forte e incomodava ele. E vinha exatamente de onde ele estava deitado. Ele saiu andando pela escuridão, procurando algum lugar para se apoiar, e acabou tropeçando em alguma coisa. E examinando com a mão, ele descobriu que ele tinha tropeçado no monte de terra, que era uma sepultura que tinha sido recentemente fechada. E mesmo cego e no meio da escuridão, ele conseguiu ver que ele estava num cemitério. E nesse momento ele começou a gritar e a uivar exatamente como aquelas vozes que ele estava ouvindo antes. E sem entender porquê, ele sentia que aquelas vozes se aproximavam ainda mais dele. E ele se perguntava o que ele estava fazendo no cemitério, já que ele tinha se matado, tentado se matar, mas ele continuava vivo. E num determinado momento, ele ouviu a voz da consciência dele, e ela falou: não quisesses o suicídio, pois aí o tens. Mas mesmo assim ele não entendia, porque ele estava vivo e estava andando. Como que ele poderia ter se suicidado? E logo que ele se fez essas perguntas, ele se viu como se fosse num espelho, deitado e morto dentro do caixão, e com seu corpo já em decomposição, exatamente no túmulo que ele tinha acabado de tropeçar. E nesse momento ele entrou em desespero e correu muito. Saiu correndo até chegar na cidade e foi entrando em todas as portas que ele encontrava na busca de ajuda, só que não teve sucesso nenhum. E sem saber o motivo, o corpo dele no túmulo chamava ele novamente. E ele voltou para o cemitério e deitou em cima do corpo, chorando muito. E durante muito tempo ele ficou caminhando sem rumo nenhum. E durante uma dessas caminhadas ele encontrou uma multidão, exatamente aquela multidão que ele ouvia as vozes gritando e chorando. Tentou fugir, mas não conseguiu e foi arrastado por essa multidão. Só que essa multidão, eles estavam sendo conduzidos por soldados. E eles foram levados por um vale profundo cheio de cavernas, cheio de montanhas e cavernas. Só que não tinha terra, mas apenas pedra e muita lama nesse vale. Até que eles foram deixados sozinhos. E mesmo que eles tentassem fugir, o cenário para qualquer lado era o mesmo. Eles tinham acabado de chegar no Vale dos Suicidas, que a gente tanto ouve falar, que a gente tem tanto medo de frequentar. Aqui é uma fala do Camilo sobre o Vale dos Suicidas. O solo, coberto de matérias enegrecidas e fétidas, lembrando a fuligem, era imundo, pastoso, escorregadio, repugnante. O ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado por nuvens ameaçadoras, como se eternas tempestades rugissem em torno. E ao respirarem-no, os espíritos ali presos sufocavam-se, como se matérias pulverizadas, nocivas mais do que a cinza e a cal, lhes invadissem as vias respiratórias, martirizando-os com um suplício inconcebível ao cérebro humano. Como a gente viu ali, o ambiente era desolador. Nenhum tipo de vida penetrava nessa paisagem que ele frequentava. Não tem céu, não tem luz, não tem sol. O que tem ali é a loucura, a raiva, a revolta e tantos outros horrores. Era inútil buscar a paz, o consolo ou a esperança. E tudo isso é criado pela força mental de todos aqueles que estão ali naquele local. Todos aqueles que acharam que, acabando com a vida, eles iam acabar com o sofrimento. Camilo conta que, mesmo cego, ele conseguia ver com a alma. E isso era um castigo que aumentava ainda mais o sofrimento dele. Ele via os seus companheiros que estavam ali, relembrando a todo momento o gesto do suicídio que eles cometeram. Ele via muitos com as ânsias do enforcamento, tentando tirar as cordas do pescoço,
viam outros correndo, desesperados, gritando de dor, sentindo o fogo queimar o corpo que ardia ainda. Via outros com as ânsias do afogamento, tentando nadar. E o que ele fala que era pior são os que se jogaram na frente de um trem, que eles eram desfigurados, com as roupas rasgadas e as carnes todas retalhadas. A sensação que dava é que tinha sido tirada uma foto no exato momento que o trem passou por cima deles. A gente, na terça-feira, a Madá até falou sobre o suicida do trem também, falou um pouco sobre isso. E cada um das pessoas dos espíritos que estavam lá, no momento que eles recordavam essa cena, eles automaticamente criavam, e todo mundo que estava ali via essa cena também, não era só ele. Então vocês imaginam a loucura que virava naquele ambiente. E só não era maior que as penas morais que eles sentiam, que eram os remorsos, a vergonha e a saudade dos entes queridos que eles tinham. E foi nesse ambiente que ele se viu aprisionado, né? No ambiente de raiva, de loucura, de revolta. Só uma coisa, pessoal. Desculpa, talvez, pelas imagens, mas eu não vi outra maneira de tentar mostrar para vocês como é o livro, sem mostrar umas imagens um pouco mais pesadas. Né? É um lugar feito de vales, de cavernas, e dentro dessas cavernas todos ficavam uivando, gritando de sofrimento. Naquele lugar não tinha paz, não tinha esperança, e tudo é marcado pelo medo. A raiva daquele que não pode chorar, cansado de tanto chorar. O que tem é a surpresa daquele que se sente vivo, mesmo tendo buscado a morte. A gente pode dizer que é o inferno que a gente sempre imaginou, que a gente sempre criou, é o inferno que a gente imaginou, porque existem ainda cenas de animalidade que o Camilo ele se recusa a contar no livro, porque ele se sente envergonhado. Então, acho que não dá nem para imaginar como seriam essas cenas, que ele não conta por se sentir com vergonha do que aconteceu, do que acontece. E, às vezes, aconteciam muitos conflitos naquelas cavernas que eles se encontravam. As cavernas sempre cheias de lama, sempre apodrecida. Sempre irritados por qualquer motivo, eles se sentiam humilhados e começavam a lutar uns contra os outros. E sentiam fome, sede, frio, cansaço, como se ainda estivessem no corpo de carne deles. E as tempestades, as inundações, a lama, o mau cheiro e a ansiedade de se livrar daqueles sofrimentos, era assim um ambiente que acompanhava eles a todo momento. E ninguém consegue sonhar com coisa bonita, ou então ter pensamentos bons, recordar o passado. Ninguém conseguia esse dom. E ninguém conseguia um único instante de serenidade para invocar a misericórdia de Deus. Ninguém orava, porque a oração é um bem que não é um bem, é uma esperança. E os suicidas não conseguiam alcançar esse bem naquele momento, no local que eles estavam. Né? Eles não sabiam quando era dia ou quando era noite, porque as sombras permaneciam durante todo o tempo, cobrindo o espaço que eles estavam. Eles sentiam apenas uma sensação de distância do passado, como se eles estivessem há séculos ali. Eles descrevem que o tempo parou no exato momento que eles cometeram o ato do suicídio. E às vezes eles tentavam fugir, correndo como loucos, de um lado para o outro, gritando, gemendo, e só que sempre eram atraídos pelo mesmo lugar. Corriam e voltavam para as mesmas cavernas, para a mesma montanha. E quando isso acontecia, eles se juntavam e gritavam mais desesperados ainda, como um bando de loucos, pedindo que fossem retirados dali. E só que eles eram lembrados a todo momento do ato que eles cometeram. E como se espelhos enormes abrissem na frente deles, em cada mente eles sempre viam aquela cena macabra. O corpo dentro do caixão, dentro do túmulo, se decompondo e lentamente se destruindo. Então, ao tempo todo, essa imagem vinha na cabeça deles. O físico, a parte material, morria enquanto seus donos continuavam vivos e sofrendo sem poder morrer também.
E para eles isso era um castigo para aqueles que tinham desafiado a Deus, tentando fazer algo que só Ele pode ter o poder de fazer. Nós estávamos vivos ainda, diante do corpo apodrecido, e doíam em nós as picadas monstruosas dos vermes. Ficávamos enfurecidos, enlouquecidos, sentindo em nós mesmos o que se passava em nosso corpo já morto no túmulo. Isso é uma frase do Camilo. E isso fazia com que os gritos aumentassem mais ainda, a loucura aumentasse mais ainda entre eles. E tudo isso fazia com que eles imaginassem diante do tribunal do inferno, como a gente falou aqui. Aqueles mesmos obsessores que levaram eles a cometer o ato do suicídio, agora eram os juízes que iriam julgar eles pelo ato que eles cometeram. Só que esses espíritos, na verdade, não passavam... Esses obsessores não passavam de espíritos que foram homens também, lógico, mas que viveram no crime. Sensuais, traidores, sedutores e assassinos. E que muitas vezes na vida terrena tiveram funerais maravilhosos, grandiosos, só que hoje estão esperando todos por reencarnações expiatórias. E nesse julgamento que eles estavam sofrendo, eles sempre eram lembrados dos erros que cometeram, e das quedas e dos crimes. As vítimas que eles fizeram durante a vivência terrena vinham a todo momento na memória deles, indo e vindo nessas lembranças vergonhosas. Bom, a gente sabe que Deus é infinitamente bom e justo, Ele nunca vai abandonar um filho à própria morte. E como está escrito ali, ó, Ele não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O sofrimento do suicida, ele só termina quando o espírito consegue passar com êxito por todas as provações que levaram ele a cometer o ato do suicídio. E ainda resgatar todos os prejuízos que ele teve acumulado com esse ato. Ele está preso até que se desfaça todos os fluidos e as forças vitais dele. Alguns ficam algumas horas, outros ficam meses, outros ficam anos. Em geral, isso não é uma regra, tá? Em geral, o tempo de permanência é o tempo que ainda falta para completar, que faltava para completar na vida terrena, mas isso não é uma regra, isso é em geral. Em certos casos, a reencarnação compulsória é a única solução. Embora ela seja dolorosa, é a mais rápida e preferível do que permanecer naquela prisão. Isso mostra a misericórdia de Deus em ação. E a reencarnação compulsória, para quem não conhece, é aquela que é sem concordância do espírito. É para espíritos com grau de evolução moral muito baixo, com grande quantidade de vícios e perturbações. Na questão 262 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala um pouco sobre isso. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor uma certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. De vez em quando, uma caravana desconhecida sempre visitava o vale que eles estavam. Eles estavam à procura daqueles que já cumpriram o tempo necessário lá no Vale dos Suicidas. E aqueles que já estavam com os fluidos vitais enfraquecidos. E essa caravana era composta por espíritos superiores, todos vestidos de branco. Mais ou menos na altura do peito, eles parecia um distintivo, uma cruz azul. Sempre eles andavam cercados por um grupo de lanceiros, protegendo eles. E na frente o comandante carregava uma flâmula escrito Legião dos Servos de Maria. Essa legião ela foi criada pelo espírito de Maria de Nazaré, que todo mundo sabe que foi a mãe de Jesus. Então eles entravam nas cavernas e examinavam todos os moradores. Os que já se apresentavam em condições de serem resgatados eram colocados nas macas e levados até nos
no transporte. Uma voz que ninguém sabia de onde vinha indicava exatamente aquele espírito que precisava ser resgatado, falando o nome da pessoa até que eles iam atrás para o resgate. E depois de uma busca bem cuidadosa, eles se retiravam, enquanto aqueles que não foram resgatados entravam num desespero muito grande, gritando, pedindo socorro, que eles fossem resgatados também. Suplicavam justiça, compaixão, só que eles ficavam revoltados, exigindo que também fossem levados, né? Só que os integrantes da caravana não respondiam, não falavam nada, e aí, com isso, o coro de uivos e gemidos ecoava pelo vale todo. E num determinado dia, o Camilo estava se sentindo muito fraco, muito cansado e quase desmaiado. Ele sentia que seria incapaz de aguentar mais tempo. E eles precisavam descansar, e isso fazia com nessas cavernas, eles se amontoavam e ficavam todos deitados na caverna. E só que mesmo cansados do jeito que eles estavam, de longe eles ouviram o barulho da caravana se aproximando. E todos saíram para as ruas para esperar o reconhecimento. E assim que começou o reconhecimento, o Camilo ouviu o nome dele ser chamado. E ele seria libertado e foi colocado na maca e subiu no veículo que iria levar ele para fora. E assim que o comboio da caravana começou a andar, ele pôde ouvir os gritos de todos que ficavam, assim como ele gritava nos outros dias. Dessa vez ele estava ouvindo os gritos de todos os espíritos que ficaram lá. E toda aquela escuridão que ele viu durante anos foi ficando para trás. Finalmente ele estava saindo do Vale dos Suicidas. E junto com o Camilo foram resgatados mais 4 pessoas: Belarmino, Jerônimo, João e Mário. E conforme o veículo ia se afastando do Vale dos Suicidas, aquela cerração ela ia se dissipando. E então, dessa maneira, eles conseguiram começar a elevar o pensamento e agradecer tudo aquilo que eles estavam recebendo. E durante o longo trajeto que eles foram percorrendo, ao longe eles começaram a ver uma construção muito grande, uma muralha muito grande. E quanto mais próximo eles chegavam daquela muralha, mais dúvidas surgiam. Só que assim que eles chegaram no portão, eles viram a inscrição, Legião dos Servos de Maria, e isso acalmou mais eles. E ao entrar na Legião, eles passaram pela colônia correcional, pela torre de vigia e pelo departamento de vigilância, onde eles foram reconhecidos e matriculados como internos dessa colônia. Eles foram registrados com a identidade que eles tinham na Terra, as razões do suicídio e o local que eles estavam enterrados. Assim que entraram, eles foram levados ao departamento hospitalar, que é onde eles entraram no Hospital Maria de Nazaré. Esse hospital ele ficava num parque muito lindo e tinha muitas construções. Receberam roupa, tomaram banho e se alimentaram. Só que isso fez com que eles lembrassem das famílias, de tudo que eles tinham na casa deles. E automaticamente chorassem muito de emoção. E assim que entraram na enfermaria, se destacava na enfermaria uma tela a cores com a imagem de Maria de Nazaré. Só que essa tela, vamos dizer assim, ela seria como se fosse o 3D nosso hoje, que parecia realmente que a Maria de Nazaré estava presente naquele momento. E após o primeiro contato, eles foram descansar e ouviram dos médicos: sois todos hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus, essa é a casa dela. E começaram gradativamente a melhorar. Só que esse reconforto mental aumentava mais a angústia ainda, porque eles percebiam o tamanho da falta que eles tinham cometido com o ato do suicídio. O sentimento era de remorso, medo, desapontamento, e fazia sentir vergonha dessa assistência que eles estavam recebendo. Eles continuavam vivos e muitos vivos ainda. Só que apesar de eles estarem hospitalizados, as dores físicas por causa dos ferimentos do ato que eles cometeram ainda afetavam muito eles. E cada um sentia de uma maneira diferente. O Camilo e o Jerônimo, eles sempre ficavam gemendo
por causa da dor que foi causada pelo tiro no ouvido. O Mário se contorcia, sentindo o pescoço inchado, tentando evitar a asfixia que foi causada pelo enforcamento. O João guardava na mente o envenenamento do corpo e chorava sem controle. E o Belarmino, ele sentia seu sangue esgotando e seu braço dolorido, porque ele tinha cortado os pulsos. E entre tantos atendimentos e exames que eles faziam, eles passavam por um grandioso aparelho, que nem existe aqui, entre muitos. Como a gente já ouviu o Benedito falando aqui várias vezes, que existem muitos aparelhos que são desenvolvidos lá no mundo espiritual, que depois de muito tempo eles vêm aqui para a Terra. E esse aparelho servia para examinar o perispírito deles. E fornecia banhos de propriedades magnéticas e também substâncias extraídas dos raios solares. E além de retirar as ligações com o corpo físico que ainda mantinha o seu desequilíbrio. Mas mesmo estando no hospital, as dúvidas do Camilo ainda continuavam. Onde que eu me encontro? O que aconteceu? Eu estou sonhando? Eu morri ou não morri? E a resposta foi que não. Ele não tinha morrido e não ia morrer jamais. O que aconteceu foi um desastre com o corpo físico dele. Até que o médico falou para ele, a vida, porém, não residia naquele teu corpo físico, terreno, e sim neste que vês e contigo sentes no momento, o qual é o que realmente sofre, o que realmente vive e pensa e que traz a qualidade sublime de ser imortal, enquanto o outro, o de carne, que rejeitaste, aquele apropriado somente para o uso durante a permanência na terra, já desapareceu sobre a sombria pedra de um túmulo, como vestimenta passageira que é deste outro que aqui está. Acalma-te, porém, melhor compreenderás a proporção que te fores restabelecendo. E essa era a rotina deles, se recuperar e adquirir conhecimento. A gente pode comparar esse hospital que eles estavam a uma prisão. Eles cumprem pena pelo crime que eles cometeram contra eles mesmos. Mas mesmo assim, a misericórdia divina, ela, como a gente falou há pouco, ela continua a dar alguns presentes para eles. Mas não como forma de privilégio, mas para encorajar nesse processo autoeducativo que eles estão passando. Existe em cada dormitório uma tela, um aparelho muito delicado, parecido com uma televisão. Sempre que alguém faz um pedido de oração para eles, automaticamente essa tela se acende, mostrando a imagem ou a voz da pessoa que está pedindo essa oração. Só que muitas vezes eles se surpreendiam com essas imagens, porque pessoas que eles não gostavam faziam oração quase todo dia, pedindo por eles. E muitas vezes amigos ou entes queridos raramente faziam orações. E essa tela também mostravam para eles orações dos desencarnados e também das reuniões espíritas que enviavam emanações positivas para eles. E eles sempre participavam das reuniões que ajudavam no tratamento que eles estavam recebendo. Só que num determinado dia, quando eles foram convocados para uma reunião, o Jerônimo, que estava sempre mal-humorado, falou que não iria comparecer nessa reunião. Que a única coisa que passava pela sua cabeça era ter notícias da família dele. Ele queria porque queria saber sobre a família dele. E ele pediu para ser recebido pelo diretor do hospital. Foi prontamente atendido e o diretor tentou de todas as maneiras mudar essa ideia dele de conhecer, de receber notícias da família. Falando que a visita na Terra poderia prejudicar muito. Inclusive que o estado do Jerônimo hoje, ele só estava assim por causa das atitudes impulsivas que ele tinha, mas ele estava irredutível. Então a visita dele foi autorizada. Ele iria visitar a Terra, mas junto com 2 acompanhantes. E na Terra, Jerônimo ele foi casado, teve 4 filhos, 3 meninas e um menino. E assim que chegou na casa dele, ele entrou como se ainda fosse o dono da casa. Só que o que ele viu foram só vultos dos outros moradores, porque a casa dele precisou ser vendida para pagar a hipoteca.
E ele se assustou quando ele olhou o calendário. No calendário, ele viu a data de 6/11 de 1903, sendo que ele tinha se suicidado em 1890. Então já tinham se passado 13 anos desde que ele tinha cometido o ato do suicídio. E isso desequilibrou muito ele. E com esse desequilíbrio, os espíritos que estavam nas redondezas aproveitaram para ironizar ele. Nisso, os acompanhantes dele resolveram contar para ele tudo que tinha acontecido com a família dele. O filho dele tinha sido preso. A filha, chamada Margarida, ela vivia nas sarjetas do cais, sendo explorada pela mãe dela, que não aceitava ser pobre e não queria trabalhar. A outra filha, chamada Marieta, estava casada com um marido alcoólatra e violento, e tiveram muitos filhos, todos doentes e passando fome. E a filha, chamada Arinda, era empregada de um hotel e lavava o chão o dia todo. E só que saber de tudo isso, que o ato que ele cometeu há 13 anos atrás tinha causado tudo isso com a família dele, desequilibrou muito ele. E foi insuficiente para que ele entrasse em alucinação novamente. Então ele foi recolhido pelos 2 assistentes, foi levado novamente para a colônia e nunca mais se juntou com o grupo do Camilo. E apesar de todo o tratamento que eles recebiam, alguns suicidas ainda não reconheciam a própria situação e não tinham condições de progredir sozinho. Então esse grupo eles eram trazidos aqui para a Terra para participar de uma reunião mediúnica específica para o tratamento deles. E para isso os dirigentes do hospital da colônia, eles identificaram alguns médiuns aqui na Terra que seriam capazes de fazer isso e entraram em contato com mensagens telepáticas, mediúnicas com eles, passando as condições que seriam para essa reunião. As condições seriam o trabalho com os suicidas e que os médiuns deveriam contribuir com grandes parcelas das suas próprias energias e talvez até esgotá-las. Poucos médiuns aceitaram esse trabalho, mas que essas energias seriam repostas logo em seguida pela legião dos servos de Maria, né? No dia que foi ter essa reunião aqui na Terra, todo o ambiente foi preparado pela equipe dos servos de Maria. Na mesa estavam sentados o diretor da casa e os médiuns, e em volta da mesa podia-se ver 2 correntes, 2 filas de espíritos, os mentores e protetores da casa e os mentores que vieram da colônia para auxiliar. E durante a prece do diretor da casa, uma luz azul muito forte da cor dos olhos de Maria desceu sobre a mesa. E através da vidência era possível também visualizar em volta da mesa 12 homens. E eles estavam vibrando para estabelecer uma conexão entre Jesus e a reunião, para que a presença dele para que ele se fizesse presença. E segundo fala no livro, não entra mais em detalhes, mas diz que ele se fez presente na reunião. Então, os fluidos dos médiuns eram o remédio que os suicidas precisavam para estar melhorando. Era como se fosse uma transfusão de sangue do alto. Transfusão de sangue, eu falei, desculpa. Mas através dos médiuns. E após essa sessão, os suicidas já melhores eram encaminhados novamente para a colônia, e os médiuns eram tratados para repor as energias que eles usaram. E depois de muitos encontros que eles participavam, alguns melhoravam e outros nem tanto, né? E os que melhoravam eram convidados para uma nova fase. A reencarnação era inevitável. E se fosse imediata, eles iriam resgatar apenas uma parte dessa dívida que eles tinham, sendo necessária várias reencarnações até resgatarem tudo. E se fosse mais tarde, a dívida seria resgatada inteiramente. E os que podiam esperar um pouco, eles foram liberados por uma visita na Terra.
Só que antes, eles tinham que conhecer visitar todos os departamentos desse instituto, que eram a torre de vigia, o manicômio, o isolamento e o departamento de reencarnação. Bom, a torre de vigia era um posto de vigilância contra o ataque de espíritos com vibrações mentais nocivas que queriam, de qualquer maneira, se abrigar na colônia. Então, eles estavam protegendo desses espíritos entrarem. No pavimento mais alto, tinha um salão todo envidraçado e à prova de ruído, cheio de equipamento. Nesse pavimento também tinha várias telas e um grande telescópio, que através desse telescópio era possível ver o espaço, a terra e também localizar alguém lá no Vale dos Suicidas, onde eles estavam antes. E todos esses equipamentos eles eram operados por uma equipe dedicada à ciência, que eles poderiam muito bem estar em esferas superiores, porque eram espíritos muito elevados. Mas eles se dedicavam a trabalhar fazendo turnos de 12 em 12 horas. Então eles poderiam estar já num outro mais elevados, mas preferiam estar sempre se dedicando ao trabalho. E também, para trabalhar, não poderia ser qualquer espírito, porque para poder saber diferenciar, principalmente quando eles estavam examinando o Vale dos Suicidas, para eles conseguirem diferenciar quem já estava melhor e quem poderia ser resgatado. No manicômio estavam os espíritos cujo estado mental deles era muito deprimido por causa do suicídio e não permitia que eles raciocinassem normalmente. E o diretor deixou bem claro que todos os internos que lá estavam eram inofensivos. E alguns já estavam em alucinação e avançado estado de abatimento. Nessa situação, se eles entrassem em contato com um adulto, em menos de 24 horas, eles poderiam levar esse adulto a um suicídio inconsciente. E se eles entrassem em contato com uma criança, ela poderia desencarnar por um mal súbito, se ela não fosse atendida por uma equipe espiritual experiente. E os casos que eram tratados no manicômio eram resultado dos erros cometidos por causa desse estado de imperfeição do nosso e do planeta que a gente vive. E Camilo ele perguntou para o diretor se não existia alguma maneira de se prevenir desse estado que a gente chega. E ele ouviu que os avisos estão a todo momento nas nossas consciências. Os espíritos eles têm feito de tudo para despertar a nossa atenção, só que a gente prefere atender somente os nossos caprichos e as nossas opiniões pessoais, né, infelizmente. E o manicômio ele era composto pelo pátio, pela enfermaria, pelo auditório e pelos departamentos médicos, para a gente ver a complexidade que é o tratamento que eles recebem. E eles começaram a visita pelo pátio, e ali eles foram informados que ali estavam os orgulhosos e os viciados, que eles acharam que podia satisfazer os seus desejos sem preocupar com o corpo físico. Vícios morais, bebidas, drogas, vícios que não só mataram o corpo físico, mas também se refletia no corpo astral deles, porque eles se apresentavam totalmente desfigurados, deprimidos e exalavam um cheiro horrível de drogas, de álcool e de fumo. Isso fazia com que eles tivessem uma reencarnação expiatória e muito dolorosa, em que eles teriam o poder de corrigir esses erros. Eles vão ter muitos desgostos e muitas dores, e provavelmente voltarão como leprosos, cancerosos, paralíticos e com doenças incuráveis na nossa medicina terrena. Só que essa dor educadora ela não passa de um tratamento de urgência, e não de uma punição, mas sim o efeito da causa que ele próprio criou com o ato dele, né? Na enfermaria eles encontraram aqueles que ainda estavam em extremo estado de abatimento físico e psíquico também. Grandes criminosos que fizeram muito mal ao próximo, eles se saciavam com isso. Só que eles sofriam com pesadelos horríveis. Eles não podiam nem andar, nem falar. Eles só conseguiam gemer e se contorcer.
provavelmente irão reencarnar como epiléticos, surdos mudos, cegos de nascença, sem o direito de solicitar algo para essa nova existência. O isolamento, ele abrigava espíritos que as dores pelo desânimo ou a revolta era maior que o do arrependimento pelo ato do suicídio. E ele é especializado em casos sentimentais, né? Pois o sentimentalismo em excesso leva a gente aos mais deploráveis resultados, né? Só que esse ambiente era dominado por uma imensa tristeza. E nesse departamento eles reencontraram o Jerônimo, que a gente falou há um tempo atrás, num slides atrás, que ele tinha ido ver a família dele. E foram informados que ele já estava se recuperando numa fase de transição, próximo do restabelecimento dele. Antes de eles entrarem nos departamentos médicos, eles passaram pelo auditório, onde tinha um jovem que, na vida terrena, ele já tinha sido franciscano. E ele falava sobre os ensinamentos de Deus e todo o amor que ele tinha pelos seus filhos, né? E esse era um convite à prece feito todos os dias aos internos, que na tentativa da reeducação moral. Então, todos eles eram convidados a todo momento a estar indo até o auditório para estar fazendo prece. E chegando aos departamentos, eles puderam conhecer onde são preparados os desenhos e os mapas dos futuros corpos da próxima reencarnação. Se fosse necessário um corpo deformado, ou adquirir uma doença, tudo seria traçado, o mapa desse corpo ia ser traçado nesse departamento. E a primeira pergunta que foi feita pelo Camilo é: por que isso ocorre? Por que eu vou traçar um mapa do meu corpo? E a resposta é porque o estado mental e vibratório, forçado pelos remorsos que o suicida tinha, fazia com que ele sentisse a vontade de ser cego, de ser mutilado, de ser mudo, a fim de espiar o passado que ele teve. E só que essa preparação fica ao cargo do gabinete de análises, que ele vai fazer a comparação dos desejos expiatórios com os méritos que o suicida obteve. E a gente precisa entender que a reencarnação é uma oportunidade valiosa que Deus dá para a gente. Para a gente reparar os nossos erros, e ninguém vai alcançar o crescimento espiritual sem ter que passar pela reencarnação novamente. Chegando ao departamento da reencarnação, eles puderam perceber que a grande parte dos funcionários que trabalhavam ali foram espíritos que insistiram, que cresceram espiritualmente, insistindo em reencarnações em corpos femininos. Para entender melhor, na questão 821, Kardec fala para a gente, do Livro dos Espíritos: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis fala o seguinte: o papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral e unida. Bom, o departamento de reencarnação, ele possuía as seções recolhimento, análise, programação, pesquisa e planejamento de corpos físicos, que, tentando resumir, funciona da seguinte maneira: o interno ele vai morar no recolhimento, enquanto estiver durando os preparativos para a reencarnação dele. Lá ele vai ter seu nome registrado, o local onde ele vai nascer, a data de nascimento e também o período que ele vai viver na Terra. Depois disso, ele vai passar pelo setor de análise, onde os técnicos eles vão estudar as tendências da alma e do ser dele, para depois repassar todas essas informações para a programação de recapitalizações. Saiu errado ainda, pessoal. Que vai definir quais os méritos ou deméritos que eles vão levar para essa nova encarnação. O setor de pesquisas
ele vai procurar uma família ou um ambiente de pais que concordem em receber um espírito nessa condição. E todas essas informações vão ser enviadas para o planejamento de corpos físicos, que lá que eles vão moldar os corpos futuros, que sejam eles mutilados desde criança, ou então que durante a vivência ele seja mutilado, ele adquira alguma doença, e tudo isso sobre análise dos mentores e também dos próprios internos. Então, para a gente ver como que é complexo o nosso processo de reencarnação. Após a visita nos departamentos que eles tiveram, eles receberam a notícia que fariam parte de uma caravana com destino à Terra. E depois de 16 anos, nesse período já faziam 16 anos que eles estavam no mundo espiritual. E após esses 16 anos de lágrimas, dores, arrependimentos, eles iam voltar para o local onde teve início o sofrimento deles. Só que eles voltavam com o objetivo de estudar e de adquirir mais conhecimento ainda. E esse estágio na Terra era como um exame que eles estavam prestando para poder fazer mais cursos ainda, para poder ir se desenvolvendo e se conhecendo mais ainda. E o Camilo, que foi pobre e cego, ele procurava nas ruas, nos hospitais, nas estradas, cegos e miseráveis para servir de conselheiro. E sussurrando sempre aos pensamentos deles palavras doces. E ele sentia que os corações amargurados melhoravam depois dessa ajuda. E tem uma passagem no Novo Testamento que eu acho que resume um pouco isso, que Jesus nos fala: todas as vezes que ajudastes a um desses irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. E assim que eles voltaram dessa visita à Terra, eles foram avisados que eles seriam desligados do departamento hospitalar, que eles já estavam prontos para buscar novos rumos. E foram dadas duas opções para eles: retornar para a Terra imediatamente, já que eles estavam prontos, ou ficar e ajudar como servos de Maria, e para só depois reencarnar. Eles decidiram que iriam permanecer mais tempo no mundo espiritual, trabalhando e adquirindo mais conhecimento ainda. E então, imediatamente, eles foram levados para a Mansão da Esperança, que também tinha sido criada por Maria de Nazaré. E lá eles iam proporcionar mais conhecimento ainda para a reabilitação deles. E entre os novos mentores que eles encontraram na Mansão da Esperança, tinha um jovem, quase adolescente, que chamava Aníbal. E Aníbal foi uma das crianças que Jesus acariciou quando disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele deixou bem claro para todos a urgência de todos nós temos em reeducarmos sobre as normas cristãs, que tem a finalidade da recuperação moral do homem. E esse era o objetivo de todos os cursos que eles estavam fazendo, essa reeducação moral. E é o conhece-te a ti mesmo, que a gente tanto ouve aqui, que é o lema da casa, né? E eles participaram desses estudos e voltaram várias vezes à Terra durante 2 anos, prestando sempre solidariedade e conforto àqueles que mais necessitados que eles, né? E o Camilo voltou à Terra várias vezes, várias vezes, porque era um enorme campo de aprendizado, como a gente falou, né? E aqui, nas visitas, eles visitavam hospitais, prisões, e essas atividades, durante muitos anos, com essas atividades, eles desenvolviam trabalhos, e esses trabalhos eram sempre avaliados pelos mentores que acompanhavam eles. E se esses trabalhos fossem aprovados, vamos falar assim, eles eram apresentados aos homens através da inspiração mediúnica, né? Mas 2 acontecimentos marcaram o espírito de Camilo. Primeiro, em um ambiente criado pelos mentores, eles criaram um ambiente que lembrava a casa, exatamente a casa que o Camilo viveu, na sua vivência terrena. E ele reencontrou com alguns parentes dele que já tinham desencarnado, sua mãe, seu pai e sua esposa. E recebeu muitas advertências, muitos conselhos,
Mas ele sabia que não poderia ser ajudado além disso. Ele chorou muito, lógico, com a presença desses entes, mas todos os conselhos fizeram com que ele aumentasse mais ainda a confiança dele. 2 anos depois, ele foi convidado a rever algumas reencarnações anteriores que ele teve. E ele recordou o ano de 33, em Jerusalém, onde ele foi miserável, mau e ambicioso. Ele insultou e condenou Jesus, e também insultou muito a sua mãe, Maria de Nazaré, que hoje estava acolhendo ele e ajudando ele espiritualmente. Ele denunciou, perseguiu cristãos e apedrejou todos os santos do Senhor. E ele reencarnou muitas vezes ainda, mas sempre usando as reencarnações para o mal. E uma das reencarnações dele foi em 1601, na Espanha. E nessa reencarnação, o objetivo dele seria passar pela pobreza, por uma traição amorosa e a devoção à família. Só que desde pequeno, ele sempre ele demonstrou não aceitar a situação financeira dele, sempre invejando os parentes ricos. E com o passar do tempo, ele conheceu uma mulher muito linda, por quem se apaixonou e entregou o seu destino. Só que o temperamento difícil dele acabou afastando essa mulher dele, e ela acabou trocando ele por outro homem. E isso fez com que o Camilo jurasse ódio eterno aos dois. Logo depois ele se tornou sacerdote, mas só que sem amar ou a servir a Deus, simplesmente pela posição social que ele tinha com o cargo de sacerdote. Perseguiu, denunciou, mentiu, torturou e matou, sempre usando a posição. E aproveitando dessa posição de sacerdote que ele tinha, ele deu um jeito de prender o Jacinto, que era o marido da sua amada, achando que dessa maneira ele teria ela para ele novamente. Mas mesmo ele estando preso, ela não aceitou voltar com ele. Isso fez com que ele torturasse o Jacinto durante muito tempo. Até que depois de muito pedir, a amada dele pedir para que ele soltasse o Jacinto, ele resolveu soltar. Só que não sem antes torturar mais ainda. Antes de soltar, ele pediu que os seus guardas perfurassem os olhos do Jacinto com 2 pontas de ferro quente. Jacinto não resistiu, não aguentou essa provação e 2 meses depois ele se suicidou. Então esse foi o motivo da cegueira do Camilo. Ele precisava espiar o gesto que ele fez contra o Jacinto, só que ele não foi capaz, ele recorreu ao suicídio. Bom, aqui tem uma frase que para quem não sabe, essa frase está no túmulo de Allan Kardec. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Camilo, ele permaneceu mais ou menos 50 anos no mundo espiritual. Como a gente falou no começo, não existe uma regra, tá? No caso dele, ele ficou mais ou menos 50 anos. E mesmo assim ele não encontrava a felicidade e a paz interior que ele precisava. E durante muito tempo ele adiou essa reencarnação dele para aprender muito e que tudo pudesse ajudar ele a não ter mais quedas nessa próxima reencarnação. Só que esse adiamento estava amargurando muito os dias dele. Mas ele aprendeu muito, aprendeu a respeitar a Deus, a orar, a desenvolver a humildade contra o seu orgulho, mas ainda existia um vazio interior. E a sensação dele que ele estava devendo alguma coisa, e que só seria preenchido pela reencarnação. E ainda mais que todos os amigos dele já tinham voltado à Terra, só ele continuava no mundo espiritual ainda. E finalmente ele decidiu que tinha chegado o momento de voltar para a Terra. Ele se dirigiu ao departamento de reencarnação, e ele participou da sua programação. Ele iria reencarnar em Portugal novamente, ele ficaria cego aos 40 anos e desencarnaria aos 60 anos. Ele se despediu de todos os instrutores, todos os mentores, todos os companheiros que ainda estavam lá, que se comprometeram a auxiliar ele a todo momento, desde o embrião
até o momento do desencarne. E as lágrimas dele escorriam enquanto ele ouvia a consciência dele murmurar, falando: coragem, peregrino do pecado, volta ao ponto de partida e reconstrói o teu destino e virtualiza o teu caráter aos embates remissores da dor educadora. Sofre e chora resignado, porque tuas lágrimas serão o manancial bendito onde se irá dessedentar tua consciência sequiosa de paz. Deus, deixe que teus pés sangrem entre os cerdos e as arestas dos infortúnios das reparações terrenas, que teu coração se despedace nas forjas da adversidade, que tuas horas se envolvam no negro manto das desilusões, calcadas de angústias e solidão. Mas tem paciência e seja humilde, lembrando-te que tudo isso é passageiro. Tende a se modificar com teu reajustamento as sagradas leis que infringiste. E aprende, de uma vez para sempre, que és imortal e que não será pelos desvios temerários do suicídio que a criatura humana encontrará o porto da verdadeira felicidade. E ele encerra o livro com uma mensagem: peço aos que me lerem que acreditem no que digo, sem experimentar. O desastre será irremediável se fizerem o mesmo que fiz. Aceitem a vida tal como ela é. Aceitem as dores, a cegueira, as deformações, o desespero, a desgraça, a fome, a desonra e a lama. Tudo de mal, de injusto que a terra possa dar, são coisas excelentes em comparação ao que terão no caminho do suicídio. Camilo Castelo Branco. Antes de encerrar, eu vou passar 2 vídeos para vocês. O primeiro vídeo é uma música que faz parte do CD da casa, do CD Novas Sementes. Então, para quem não conhece o CD ainda, vou aproveitar e fazer uma propaganda. O CD está à venda, é só procurar com as meninas lá na frente. Todas as letras são do irmão Benedito com o Luiz Sérgio, né? E depois o segundo vídeo é uma outra música também, mas não da casa, para dar uma chacoalhada em todo mundo. do nosso crescer. Se caso a dor afugentar teu coração e tomar a força do teu ser, renova, transforma e faça o sol da vida no teu peito aparecer. Desistir sem lutar é fugir de um novo amanhecer, é abandonar a estrada da esperança de um próximo renascer, é não deixar mais a flor do amor florescer, é querer apagar as memórias do sofrimento do nosso ser. O suicídio é um monstro terrível do coração que nos leva à nossa própria perdição, nascendo o mal profundo da solidão. A vida é o dom sagrado do amor, é a maior prova da existência do Criador. Viver é o maior espetáculo do palco da criação.
o surgimento da vida em cada nova geração. É amar a si mesmo, aceitando as provas e toda a expiação. Para quem não sabe essa frase, o ser que não se conhece não valoriza aquilo que tem de mais sagrado, a sua própria existência. É do irmão Benedito, ela está escrito aqui embaixo, que muitas vezes as pessoas não conseguem ler aí de trás. Ela está escrita aqui embaixo, atrás da mesa. Um próximo vídeo. Quem souber pode cantar, tá? Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair,
quer cair. Para encerrar agora, estou parecendo político, né? Já encerrei umas par de vezes, né? Para encerrar, tem uma mensagem que eu acho que alguns de vocês já devem ter visto no YouTube, que ela chama Banco da Vida. É de um ator da Globo, acho que Nelson Freitas, ele fala, mas só que na verdade essa mensagem é um trecho de um livro que chama E Se Fosse Verdade, de Mark Levy. Inclusive é um filme também. Imagine que se você tivesse todos os dias em sua conta, depositado em sua conta corrente R$ 86.400, que deveriam ser gastos durante todo o dia, porque à noite essa conta seria zerada, para no outro dia ela novamente ser depositada R$ 86.400. Todos nós somos clientes desse banco, ele se chama tempo. Todos os dias, Deus nos dá 86.400 segundos para que a gente viva da melhor forma possível, se amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando e vivendo. Porque para você entender, saber o valor de um mês, de um ano, desculpa, pergunte a um garoto que perdeu o ano. Para você saber o valor de um mês, pergunte a uma mãe que teve um filho prematuro. Para você saber o valor de uma semana, pergunte a um editor de jornal semanal. Para você saber o valor de um dia, pergunte a um casal de namorado que não aguenta a hora de se ver. Para você saber o valor de uma hora, de um minuto, pergunte a uma pessoa que perdeu um avião. Para você saber o valor de um segundo, pergunte a uma pessoa que acabou de evitar um acidente. E para você saber o valor de 1 milésimo de segundo, pergunte a um atleta que acabou de ganhar a medalha de prata numa Olimpíada. Por isso, não vamos desperdiçar, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu maior bem. É com ele que você vai compartilhar com quem você ama. Seus filhos, sua esposa, seu marido, seus pais, seus avós. E a gente só se dá conta quando a gente perde. Aí a gente vai falar: meu Deus, eu tinha tanto abraço para dar, eu tinha tanto beijo. Por isso a gente tem que viver o agora, porque o ontem é passado, o amanhã é um mistério, e o hoje é uma dádiva. Por isso que ela se chama presente, presente de Deus. Então que Deus nos dê a graça de a gente encontrar a nossa serenidade, que é o amor, e que a gente possa entregar esse amor para todas as pessoas, sejam elas desconhecidas ou difíceis, porque Jesus não falou que seria fácil, mas Ele falou que seria possível. Então que a gente fale mais, que a gente abraça mais, que a gente ouça mais e que a gente ame mais. E que a gente nunca esqueça que nós somos uma raridade e que sempre, independente da situação, sempre vale a pena viver. Boa noite, obrigado. Voltei, pessoal. Eduardo fugiu hoje. Eu vou para os recados. Mês que vem é aniversário da casa. Então a gente vai ter as palestras especiais. Vão ser 9 palestras. Eu vou falar. O cartaz está lá na frente, então eu vou falar só as palestras da semana que vem, para ficar mais. Senão a gente vai. 9h30 a gente está aqui ainda. Na terça-feira, dia 2, a gente vai ter o Ed com o tema Nunca é Tarde Demais. E na quinta-feira, dia 4, a Janaína vai estar falando a nova era, deixar vir a mim as criancinhas. A gente vai para a parte prática. Por favor, cantamos juntos.
Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, Santa semente do amor, Maria, Mãe de Deus,